Iniciamos agora mais um bate-papo em falto e dessa vez nós temos uma inversão de papéis. Eu me chamo Elton e hoje vou entrevistar nossa co-host do episódio do nosso podcast, a Tuane Lang. Bem-vinda, Tuane, ao nosso podcast. Oi, Elton. Invertemos aqui as cadeiras hoje para falar um pouquinho sobre a minha história, eu acho, dentro do movimento, né? Muito obrigada aí pelo convite. Bom, eu mesmo estava no teu papel antes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma maneira até um pouco mais descontraída, né? Exatamente. E hoje a gente quer saber aqui, Tuane, como é que foi a tua trajetória, porque o que acontece? No nosso ramo, a gente trabalha na graxa e depois aprende a fazer gestão. Geralmente é essa a lógica que a gente segue. Hoje isso está mudando, tá? A Infalto traz isso para fazer essa mudança. E o teu já foi diferente, tu já começasse lá olhando de trás para frente, olhando toda a parte executiva, estratégica e depois integrando nesse mercado e principalmente assumindo as dores que a gente tem hoje nas nossas empresas. E como é que foi essa tua entrada no mercado e por que tu resolvesse entrar nesse segmento? Essa é uma pergunta bem interessante, porque hoje, inclusive, né, Elton, a gente vai receber um participante aqui nesse podcast que foi o responsável pela minha entrada dentro do setor da reparação automotiva, que foi o Anderson Mar, que foi na gestão dele, que ele me convidou para ser a executiva do NEA na época, isso foi lá para 2018. E eu costumo brincar que eu já entrei praticamente no meio das melhores oficinas mecânicas do estado, né? Porque a gente já estava ali num seleto grupo que sempre foi muito preocupado com essa questão de gestão, sempre muito preocupado com a evolução. E eu entrei já no meio dessa galera. E o meu papel, ele sempre foi muito de unir as lideranças, cuidar das partes administrativas da associação. Então, embora eu nunca tivesse trabalhado dentro de uma oficina mecânica, eu sempre fui muito boa em juntar as peças, fazer as coisas acontecerem. Eu acho que o Anderson viu esse meu perfil e me chamou para ser executiva da entidade. Então, desde 2018, eu atuo nessa frente com o NEA e agora até à frente de um novo desafio, que vai ser a nacionalização dessa nossa associação. Então, a minha entrada se deu através, né, dessa parte executiva da entidade. É bem bacana e a gente consegue ver o crescimento que você teve, principalmente no nosso segmento, e conseguiu decolar e está voando alto. Hein? Parabéns por tudo isso que você alcançou na nossa associação. Obrigada. Mas uma pergunta que eu quero te fazer também, hoje como executiva do NEA da Arvesc, você caminha praticamente e conhece as mais de 400 empresas que a gente tem associada hoje no NEA. Como é que tu vê a diferença dessas empresas hoje que são associadas, nucleadas, em comparação às empresas que não estão em nenhum tipo de associação, que estão seguindo sozinhas, vamos dizer que estão carreira solo, sabe? Caramba, é gritante a diferença, tá? Porque assim, eu já entrei, né, num setor que está preocupado muito com esse avanço, com essa melhoria contínua dentro das oficinas. Então, eu sempre me espelhei muito nas pessoas que querem fazer a diferença, né? Então, até respondendo um pouco mais a pergunta anterior, eu acho que o fato de eu já ter entrado no meio dessa galera que pensa diferente é um grande diferencial. Aí agora, olha para o mercado, né? A gente olha para as oficinas que não fazem parte de um movimento, que não fazem parte de uma associação e que ficam muito no seu próprio mundinho e não compartilham informação. Tu percebe uma grande deficiência na parte técnica dessas oficinas. Elas não têm muito ferramental. Elas muitas vezes não têm aquele apoio de alguém para tirar uma dúvida sobre determinado segmento de veículo, talvez que apareceu naquela oficina dela. Não tem muito com quem se basear na parte de gestão, então acaba ficando com muitas dúvidas. Precificação, como é que eu faço a minha precificação correta, como é que eu defino o meu markup, como é que eu defino a minha margem de contribuição, como é que eu entendo a precificação de mão de obra, de peça, e ela não tem com quem tirar dúvida. Então, isso falando de uma parte já um pouco até mais estratégica, né? É muito legal, a gente vem conversando dentro do nosso bate-papo em Falto com empresários que passaram por várias situações dentro das suas oficinas e foram crescendo, né? Foram se estruturando. E essa estrutura, muitas vezes, ela começa também na parte interna, estratégica, e depois até numa parte estrutural, porque vai sobrando um caixa, ela vai precificando da maneira correta. E quando você chega numa oficina que faz parte de um núcleo, principalmente, de um movimento, de uma associação, você vê desde a parte estrutural,
uma fachada bonita, uma fachada pintada, um piso brilhando, a limpeza diária acontecendo, coisas que normalmente numa oficina que não faz parte de um movimento desse não acontece. O dono, ele acaba ficando com uma visão muito fechada e ele ainda acha que a oficina é um local sujo, um local que não merece tanta atenção. E aí esse cara acaba tendo muitos problemas para realmente poder escalar o seu negócio, né? Para poder sair daquelas amarras, daquela coisa feia realmente, assim, sabe? E ele não consegue alcançar. Então, se a gente quer evoluir, se a gente quer alcançar novos patamares, a gente precisa andar com quem também já chegou lá. Então, até a própria Infalto, né, dá essa oportunidade pra gente. Eventos do setor, eventos de fora do setor também. Eu adoro participar de eventos, adoro organizar, adoro participar, porque abre muito a nossa cabeça, tá? É quase como participar de uma associação. Então, no evento, você tem contato com essas mentes. E é muito legal isso. Faz muito network, né? Exatamente, a gente faz muito network. E hoje, conhecendo as empresas, as associadas e outras associações que você faz parte, a gente sempre soube que o ambiente de oficina mecânica foi sempre muito masculino. E hoje a gente viu que a coisa está começando a mudar. Já tem mulheres como mecânicas, tem muitas mulheres envolvidas na administração das empresas, elas estão como protagonistas de muitas empresas também, e tem mulheres donas de oficinas mecânicas. Como é que você tem visto esse crescimento e como é que tu acha que está esse mercado? Como é que a comparação, como você falou anteriormente, que as oficinas tinham um padrão, principalmente as que não estão associadas, um padrão totalmente diferente, e com essa organização das oficinas associadas principalmente, e com essa mudança do público feminino dentro das oficinas, como gestoras, mas também como clientes? Olha, eu vou te falar que em 2018 eu tinha uma visão e isso foi mudando ao longo do tempo, tá? Primeiro que quando eu fui convidada para participar, eu pensei, caramba, o que eu vou fazer no mundo tão masculino, né? Então eu tinha esse preconceito, porque eu não participava, eu não ia em oficina mecânica, eu não participava desse mundo, então sempre era meu pai que cuidava de carro, então o assunto de carro era de homem, não era algo que eu me envolvia. Então eu já cheguei com esse preconceito. E aí eu fui entrando, convivendo com as oficinas, fui percebendo que normalmente as oficinas que têm mais atenção ao detalhe são mulheres que estão à frente, principalmente da parte de gestão dessas empresas. Porque, querendo ou não, Elton, a gente tem uma visão diferenciada. A gente tem um toque, uma delicadeza, uma atenção aos detalhes que muitas vezes o masculino não tem. E aí a gente faz esse equilíbrio de energia masculina e energia feminina. E eu sempre fui uma pessoa que teve muito preconceito quando a gente tenta levantar uma bandeira para falar, a mulher, ela pode estar onde ela quiser, enfim. Existe muito esse discurso e eu não gostava dele, até certo ponto. Pensava, mas por que a gente precisa estar num lugar só porque, nossa, a gente tem que ter uma presença feminina? E eu fui entendendo um pouco mais desses movimentos e hoje eu olho para outras associações que surgiram, como o AMA, tem Oficina Amiga da Mulher, tem o Instituto MV8, enfim, tem outros movimentos, não vou citar todos aqui, e eu vejo que esses movimentos, eles dão voz para mulheres que muitas vezes não têm como se abrir, como falar. Por quê? Não é só pelo fato da oficina ser um ambiente masculino, mas é pelo fato de até o cliente muitas vezes chega na oficina e se tem uma mulher ali na frente, ele não quer prestar atenção no que essa mulher está falando. Eu tinha um preconceito com esses movimentos porque eu achava que era levantar uma bandeira para empurrar a mulher a todo custo. Sim. E não é isso. Eu fui entendendo ao longo do tempo que a mulher faz diferença dentro do nosso setor, porque ela tem um olhar que o homem muitas vezes não consegue entregar. Então eu vejo que desde 2018, quando eu entrei, o movimento já evoluiu muito. Pra caramba, assim, sejam dentro das oficinas, dentro de fábricas, a gente tem muito relacionamento, né, com fabricantes, inclusive quem apoia a própria Infalto, e a gente vê o quanto a presença feminina tem aumentado e o quanto é legal nós podermos ter mulheres à frente de núcleos, né? Nós temos os núcleos dentro do próprio NEA, na sua estrutura, temos coordenadoras locais, as consultoras que muitas vezes auxiliam aqueles núcleos, né? Então fazem as atas, organizam as reuniões, têm mais atenção aos detalhes. Então a mulher, ela veio realmente mostrando a sua presença, mostrando a diferença que ela causa dentro do nosso setor através desse cuidado aos detalhes, principalmente.
Bacana essa visão. E realmente o mercado tem mudado bastante. A gente vê mesmo pela nossa associação e cada vez vocês estão mais envolvidas no processo e realmente faz a diferença. E uma pergunta, essa pergunta é forte, hein? Tu como produtora, hoje produtora e a organizadora principal do nosso evento, que é a Infalto, que é a nossa mente brilhante por trás de tudo, juntamente com a Bosch e o Sebrae, vocês estão no nosso coração aqui, tá? O que tu vê na Infalto como um evento que ele tem diferente de todos os outros eventos nessa categoria? Primeiro que eu sou uma das responsáveis. Tu é suspeita a falar, mas... Eu sou suspeita a falar. Mas desde que eu assumi o projeto em 2022, que foi a primeira Infalto que eu realizei, eu sempre tive muito cuidado com os detalhes. Principalmente isso. Eu acabei de falar que a mulher ela tem esse grande diferencial. E para mim, o meu diferencial é realmente a atenção aos detalhes. Então, quando as mulheres chegaram no evento, mulheres, homens, os participantes, chegaram no evento na edição 2022, nós já tivemos uma edição muito bonita. Não que antes não fosse, eu não estou desmerecendo, eu estou falando do meu movimento, do meu envolvimento na Infalto, tá? Então, a gente começou a ter talvez um pouco mais de atenção aos detalhes. E na Infalto 2024... Até no banheiro nós tínhamos kit com desodorante, tinha lá cotonete, tinha, enfim, enxaguante bucal. É atenção aos detalhes, entende? Então, o meu toque, o que eu trago para dentro desse evento é realmente a gente olhar para o detalhe e ver que os detalhes importam, porque eles acabam fazendo o contexto todo do próprio evento. E a gente é tão preocupado com essa questão dos detalhes que, na estrutura da Arena Opus que a gente está montando, a gente se preocupa com a passagem do participante, qual é a metragem daquele corredor, se vai dar para o pessoal passar com tranquilidade ou não. A gente se preocupa se o nosso participante pode vir a ter alguma deficiência, que o nosso evento precisa se adequar para receber todo mundo. A alimentação também, né? A alimentação, então, se nós temos algum participante que tem uma intolerância alimentar, se é algum celíaco, que a gente precisa proporcionar para ele uma alimentação diferenciada. E, principalmente, trazer conteúdos que deem o know-how, que deem o suporte para a oficina alavancar, para que ela realmente saia do nosso evento aplicando aquele conteúdo que ela recebeu dentro da Infalto. Então, a gente está desenhando ela para que tudo o que tem dentro dela faça sentido. Desde uma alimentação que comporte e que atenda todos os participantes, até uma cadeira, uma visão privilegiada na Arena VIP, um network, né, com as pessoas ali de muita qualidade. Estamos procurando empresas que apoiem o nosso evento e que atendam todos os segmentos. Por exemplo, contabilidades com estandes lá dentro do nosso evento, apoios de cartões de utilidade, por exemplo, o BI, a própria Facisc, empresas que fazem implantação de sistemas com inteligência artificial, para que você possa desenhar uma estrutura da sua oficina com IA. Porque hoje a gente tem muita gente falando sobre IA. Mas como é que eu aplico isso? Como é que eu pego realmente uma inteligência artificial e tiro as minhas ideias da cabeça e faço aquilo acontecer? Adaptar para o ambiente de oficina mecânica. Adaptar ao ambiente de oficina mecânica. Então, criar um CRM, criar uma plataforma, por exemplo, onde você pode criar uma gamificação interna para os seus colaboradores. Isso vai estimular com que eles façam uma competição saudável interna e talvez se dediquem mais, que você possa fazer uma premiação. Então, um salário mais uma premiação, que muitas vezes a gente conversa sobre isso dentro das reuniões de núcleo, né? Como é que a gente paga mais aquele colaborador, como é que a gente incentiva mais ele a ficar. A gente está pensando, então, cara, em todos os níveis, assim, de entrega dentro do evento. E a gente teve a grata surpresa da Bosch nos procurar realmente para trazer uma arena técnica para dentro do nosso evento. E a nossa preocupação com a gestão, ela sempre foi muito grande, tanto que o Sebrae está, desde antes de eu participar, né, do próprio NEA, apoiando as edições da Infalto. Então, desde que ela nasceu, 2013, por ali, a Infalto sempre teve um forte apoio do Sebrae como um grande apoiador nessa parte de gestão também. Não sei nem se eu respondi toda a sua pergunta, Elton. Não, respondeu sim. É que a Infalto, como a gente sempre fala, todas as ferramentas que, desde as edições anteriores, as ferramentas que a gente traz para o evento, a gente quer que o empresário na segunda-feira aplique na empresa dele e que traga resultado.
E é esse o objetivo da Infalta, é trazer ferramentas para ele poder aplicar desde as palestras que a gente está colocando no palco principal, desde o stand que está lá expondo o seu produto, o seu sistema, o seu cartão que vai dar um benefício para o colaborador. Essas são ferramentas que a gente quer trazer para o nosso evento. E a Infalta 2026 não vai ser diferente, é nesse nível. Exato. E assim, ó, e eu sei que tem grandes eventos no nosso setor, tá? Eu não estou desmerecendo nenhum deles. Mas é que, como a gente tem o domínio para fazer o nosso movimento do nosso jeitinho, sabe um dos pontos que me chama muita atenção na Infalto também, Alton? E isso desde a primeira que eu participei, acho que foi 2019, ali, eu recém tinha entrado no NEA, né, meu segundo ano ali, eu participei da Infalto 2019. É a quantidade de amigos que se reencontram dentro do nosso evento. Isso é muito gostoso. Isso é valioso. E assim, ó, e a gente que produz evento, a gente faz eventos corporativos que normalmente, ele é um evento um pouco mais frio, o evento corporativo, né? Porque ele é um evento onde você tem empresários que, por mais que eles façam network, são pessoas de várias regiões que chegam, né? Estão ali no evento, se encontram, fazem um contato, trocam um cartão de visita e vão embora. E depois nunca mais se reencontram. O diferencial da Infalto é que, normalmente, quem vai para a Infalto já participa das últimas edições, então é uma recorrência, ele se encontra a cada 2 anos e também as pessoas que fazem parte de associações. Então, eles já se encontram recorrente, uma vez por mês, e na Infalto eles estão lá e se encontram de novo. E aí vira um grande grupo de amigos e é quase uma família. E é muito engraçado esse relato porque ele não é meu. Quem falou isso para mim foram os fornecedores da Infalto nas últimas 2 edições. Que legal. Então, o pessoal chega falando assim pra gente: é um evento corporativo mesmo? Porque a galera que é tão amiga, o pessoal chega se abraçando, já chega assim, e aí, como é que tu tá? Já pergunta do filho, já pergunta da mulher, já pergunta, tipo assim, sabe, histórias de vida. Então, o legal da Infalto, o grande diferencial dela é a sua 7ª edição, ela tem esse grande grupo que já virou praticamente uma família, e todo mundo vem para fazer esse contato, esse network acontecer. E os novos participantes vão chegando e olhando aquele movimento, eles começam a ser abraçados também por quem já participa há muito tempo, né? Ela traz uma conexão diferente em Infalto, né? Traz uma conexão diferente, sabe? Então, participar de um movimento, participar de associações, participar da Infalto, acho que tem esse grande diferencial, que vai muito além do mundo corporativo, né? É bem isso aí. E, olhando toda a tua trajetória, vamos falar lá de 2018, caminhasse por diversas oficinas que faturam pouco, oficinas que faturam bastante, oficinas que estão em associações, oficinas que não estão em associações. Se tu pudesse hoje apontar um erro de gestão que as oficinas cometem e perdem muito dinheiro com isso, qual seria? Olha, eu diria que o erro mais comum das oficinas que fracassam é não estudar. Não estudar. Isso envolve gestão, isso envolve técnica, isso vai envolver todos os âmbitos da oficina. É não parar a bundinha na cadeira e estudar o que ela está fazendo. Estudar sobre atendimento ao cliente, estudar sobre marketing, estudar sobre precificação, estudar sobre atender novas tecnologias, sistemas ADAS, auxílio de condução, né? Novas inovações como híbridos, elétricos. Então, a oficina que não estuda, a oficina que não se prepara, ela morre no tempo. Para no tempo. Então, para mim, o grande diferencial das oficinas que avançam são as oficinas que estudam. E mais do que isso, Elton, incentivam seus colaboradores a estudar. Porque não adianta nada você simplesmente falar assim, nossa, mas eu estudo. Tá, você, dono de oficina, estuda. E os seus colaboradores? Você assina para eles uma plataforma decente com informação técnica para que eles possam se sentar ali e estudar sobre o carro? Ou você é aquele profissional que bota o pé no pescoço do teu colaborador e fala, tem que produzir, tem que entregar, tem que fazer mais rápido. E não dá tempo para a pessoa estudar antes de colocar a mão no carro. E aí começa a gerar uma série de retrabalhos, começa a gerar muitos prejuízos dentro da oficina. Troca peça que não precisa. Troca peça que não precisa. E aí começa a dar muita dor de cabeça. E normalmente são essas oficinas que vêm a fechar a porta ou acaba trazendo a má fama para o nosso setor, né? Então, acho que o grande diferencial é o estudo. Até porque mesmo a geração mudou, as pessoas mudaram, o consumidor mudou, a nossa tecnologia nos automóveis está evoluindo a cada dia mais, tá difícil a gente acompanhar, mas imagina se a gente parar.
E é isso que a gente precisa fazer, tem que se atualizar. A Infalto traz isso, ela vai trazer a Arena Técnica para capacitar o nosso colaborador, vai trazer a Arena de Gestão também, que é para capacitar o empresário, o líder, o tomador de decisão, e é isso que a gente traz na nossa Infalto 2026. Exatamente. E a gente traz o que realmente a gente faz no dia a dia, né? Então, é uma grande cultura de inovação, uma grande cultura de transformação que a gente quer implementar no nosso setor e a gente traz isso e promove isso através da Infalto. Então, a Infalto é um evento maravilhoso. Convido você que está nos assistindo a participar, dá uma chance para esse evento. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto nós somos apaixonados pelo movimento associativista, por essa dedicação diária de empresários que realmente fazem a diferença no nosso setor. E a Infalto é uma grande plataforma para você fazer essas conexões acontecerem. Com certeza, se participar dessa edição, vai querer participar das próximas também. Exatamente. O evento é sensacional. Tuane, parabéns pela tua trajetória. É gratificante a gente ouvir todo o crescimento que tivesse num movimento que a gente participa e que a gente preza tanto, nessa união de empresas, do associativismo. E para você que ainda não comprou seu ingresso, garante seu ingresso, a Infalto está aí. E, novamente, muito obrigado e até o próximo episódio. Até!